para que ela possa ser voz do Senhor nesta tarde, falar ao nosso coração, que ao abrir a palavra do Senhor, Deus fale ao nosso coração, nós não saiamos daqui da mesma forma como nós entramos, né? Que nós saiamos daqui com os nossos instrumentos espirituais trabalhados, né? Para vivermos a nossa vida, amém, irmãs? Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor Deus, por até aqui o Senhor ter conduzido este momento. Oh Deus, nós sabemos que o louvor é importante, nós sabemos que tudo que fazemos aqui antecedendo a palavra é importante. Mas este momento, Senhor Deus, nós não podemos adiar de forma alguma. Porque nós estamos aqui nesta casa de oração para orar ao Senhor e ouvir o Senhor falar conosco. Nesta noite eu peço que nossos corações estejam abertos, que nossas mentes estejam abertas para ouvir a Tua santa palavra, Senhor Deus. Que o Senhor, a voz do Espírito Santo, ressoe aos nossos ouvidos. Que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, com a nossa fé fortalecida, cheios da graça do Senhor Jesus. Abençoa a Tua serva, Senhor Deus, que ela ministre a Tua palavra, Senhor Deus. Que o Senhor abençoe e conduza nesta tarde. Assim nós te oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãs. Com a palavra. Boa tarde, amadas. Boa tarde, meus amados irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós, né? Ficamos, assim, agradecidos a Deus por essa oportunidade de, juntamente com a igreja, poder prestar um culto a Deus, né? A irmã Fátima nos convidou e nós, assim, com muita alegria, retornamos a essa casa, casa de oração, casa onde a igreja do Senhor, representada na vida de cada pessoa que crê, aqui se encontra. E nessa tarde nós vamos compartilhar a palavra de Deus que tem como tema mulheres que vivem pela graça. Amém? Vamos repetir todo mundo junto? Mulheres que vivem pela graça. Amém. Por favor, meu querido, você desliga aquele aí. A ruinzinha da garganta e o ventilador, ele tem dessas coisas. Eu convido todas nós que trouxemos Bíblia, quem não trouxe vai ouvir. Abre a palavra de Deus na carta de Paulo a Tito. Carta de Paulo a Tito, capítulo de número 2. Lá no finalzinho, né? Tito é depois de 2 Timóteo e antes de Filemon. Depois de 2 Timóteo e antes de Filemon, lá no finalzinho da Bíblia. Lá no finalzinho. Ajuda ali ela a achar. Tito, capítulo número 2, verso de número 11. Quem não tem, fica depois de Gálatas, depois de Efésios, depois de Colossos, depois de Filipenses. E quem tem telefone hoje está na mão com, né, a liberdade de termos a Bíblia na mão. Deixa eu achar. Tito, depois de 2 Timóteo, antes de Filemon. Tito, capítulo número 2, verso de 11 em diante. Capítulo 2, verso de 11 em diante. Até o verso de número 15 diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que,
renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Deixa o teu celular ligado, deixa a tua Bíblia aberta, tá bom? Que é nesse texto que nós vamos tratar da palavra de Deus nessa tarde. Nós vivemos em pleno século 21 e a igreja de Cristo Jesus tem se multiplicado numericamente, amém? Hoje tem lugares que a gente vai e acha que todo mundo é crente. Eu estava comentando com o Jefferson e com Vanessa, que eu estava no Amazonas, e lá o cristianismo é largo, assim, todo mundo diz que é crente, certo? É crente. Só que esse cristianismo que se alastrou não acompanhou a ele a santificação, o testemunho, aquilo que assim é um modelo de ideal do que Deus preparou para nós. Não houve transformação como deveria haver nas pessoas, de forma que as pessoas que têm essa liberdade de professar a fé que quisesse, olhasse para nós e dissesse assim, há um diferencial na sua vida, há algo assim em você que eu não encontro em mim. Nós moramos na mesma rua, na mesma cidade, trabalhamos no mesmo lugar, talvez comamos a mesma comida, porque compramos os mesmos ingredientes, mas, no entanto, eu percebo algo diferente em você. Há um cristianismo que cresceu numericamente, mas que não cresceu em graça, em conhecimento e em santidade. Nós temos igrejas hoje abarrotadas, cujo título da sua frente é Igreja do Senhor, mas dentro o Deus é o dinheiro. A proposta é as pessoas não sofrerem mais, a proposta é as pessoas estarem alegres, a proposta é as pessoas terem dinheiro, terem recurso, e essa ideia, ela não é uma ideia bíblica, ela é uma ideia humana, onde as pessoas atribuem a Deus o fato de tornar a vida daqueles que o amam, o seguem, certo? Chamam-se de seus filhos, como assim, uma vida gasta nos prazeres, no gozo, na alegria, sem dores, sem problemas, e esse não é o evangelho, não o evangelho bíblico. Então, a gente pode imaginar assim, se perguntar, como é que mulheres podem viver pela graça nesse século? Como é que se pode viver voltando-se inteiramente para Deus? Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aqui a Tito, quem era Tito? Tito é um discípulo do apóstolo Paulo, ao qual ele tanto ama que chama de filho, juntamente com Timóteo. Só que, diferentemente de Timóteo, que é um jovem, Tito é um homem mais maduro, é alguém mais preparado para a obra. E Paulo deixou Tito em Creta. E Creta é uma cidade onde toda sorte de carnalidade é desenvolvida. Creta é uma cidade onde os homens são agressivos, são turrões, são beberrões. Creta é um lugar onde o evangelho, para penetrar, de fato, só pode penetrar como em todo lugar ele penetra pela graça de Deus, mediante a ação do Espírito. Um lugar decaído, e quanto mais decaído o lugar, mais necessário o evangelho. E como é que o evangelho chegou em Creta? Possivelmente no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre aquelas 120 pessoas que estavam no templo em Jerusalém, no cenáculo em Jerusalém, e depois Pedro ousadamente saiu com João e começaram a pregar a palavra. Se você vê lá em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, cidadãos de todos os lugares se encontravam naquele lugar, inclusive os cretenses, e ouvindo a palavra levaram para Creta.
pessoas se converteram, mas essa conversão, a semelhança do mundo que nós vivemos hoje, ela não chegou a modificar a alma deles. A igreja existia naquele lugar, mas não causava impacto nas pessoas, não inspirava as pessoas a desejar buscar e viver de forma igual. Então, como tal, Paulo envia Tito a Creta, e lá Paulo escreve e dá para ele levar em suas próprias mãos, juntamente com a carta a Filemon, uma carta para a igreja, para que a igreja atentasse para o seguinte, certo? A fé inicial se estabelece com a decisão junto a Cristo, mas isso é como que a partida da fé. O progresso e o desenvolvimento da fé passa por um caminho chamado santificação ou aperfeiçoamento. É conhecer a Deus, confrontá-lo na sua palavra com os seus ensinos, com aquilo que eu acho, que eu penso, que eu vivi com minha cultura, jogar fora os traços quebrados, doentes pelo pecado da cultura e, consequentemente, seguir a Cristo. Então, o propósito de Paulo a enviar Tito para Creta e a enviar essa carta é que aquelas pessoas pudessem avançar na santificação e não voltar para os seus antigos vícios, sua antiga conduta de vida, sua antiga postura. Ele disse que a graça que salva, essa graça também educa. A graça que salva, ela molda o caráter. A graça que salva, ela transforma a cosmovisão, a forma como eu vejo Deus, a forma como eu vejo o mundo, a forma como eu vejo as pessoas e a forma como eu vejo a minha cultura interna, como eu penso, como eu sinto, como eu ajo. Por isso nós podemos dizer com toda a convicção, diante desse texto lido, que a graça de Deus é o fundamento da vida santa. A graça de Deus é o fundamento da vida santa. Mas como é que nós, mulheres, homens, jovens, crianças, igreja que crê no Senhor Jesus Cristo, podemos viver ou experimentar esse fundamento, essa graça que ela atua na nossa vida? Como é que nós podemos usufruir dela? Como é que nós podemos vivenciá-la? Como é que nós podemos experimentá-la para que ela mude nossa vida? Nós temos que atentar para muitas coisas, em especial vou tocar apenas em 3, daquilo que é a graça. Em primeiro momento, é pela graça, somente pela graça, mediante a fé, que Deus salva o homem. Uma pergunta, todo mundo que está aqui dentro é cristão protestante ou nós temos também cristãos católicos? Todo mundo aqui é cristão protestante? Quase. Então, olha bem, é pela graça, certo? Pela graça que a salvação é trazida para o mundo. As pessoas dizem assim, por que crente fala tanto em salvação? Tem algum incêndio aqui? Tem alguma torre caindo? Tem alguma ponte ruindo para a gente precisar ser salvo? Tem não, mas lá no passado isso aconteceu. A palavra de Deus diz que Deus nos criou perfeito à sua semelhança, em caráter, em ação, porque Deus é espírito. E deu-nos um jardim para nele vivermos. E como consequência, Deus nunca, jamais quer robôs ou autômatos, pessoas que fazem as coisas sem saber pelo que faz. A adoração que Deus quer de nós, ela deve ser sincera, pessoal, mas livre. E Deus diz assim para Adão, olha Adão, tudo você pode comer nesse jardim, só há no meio do jardim uma árvore que eu me reservei. Essa é a do conhecimento do bem e do mal. Você é perfeito, tem toda a capacidade de andar sob essa perfeição, de viver e usufruir de tudo, de administrar, de governar, de nomear. Tudo aqui você pode, só não usufrua dessa árvore. Por quê? Como Deus a colocou no meio do jardim, não existe fidelidade sem teste, amém, amados? Existe fidelidade sem teste? Ah, meu filho é muito fiel, ah, minha esposa é muito fiel, ah, meu marido é muito fiel. Testa. A resposta fiel, ela vem de um amor fiel. E um amor fiel é uma decisão. E quando Lúcifer
transvestido da serpente, chega para Adão e diz assim: olha, não é bem assim essa coisa de que se você comer dessa árvore você vai morrer. Não, isso é mentira. O Senhor disse que no dia que se você comesse você morreria. É mentira, é que ele quer só para ele. Então, gerou no coração de Adão uma cobiça. Por quê? Porque Adão, ele ouviu a voz do Criador, do seu Criador, do Criador do jardim, do Criador de todas as coisas, do Senhor único, do Senhor absoluto, mas deu ouvidos à voz de outro que não era Deus. O teste foi confiar e ser fiel à voz de Deus ou não. E quando Adão come, condena a humanidade a quê? Primeiro, ela morreu. Por quê? Porque o pecado mata. Como o pecado mata? Se a vida é Deus, e se o meu relacionamento com Ele é um relacionamento de receber da fonte da vida o tempo inteiro, e se eu sou separada da fonte, o que é que acontece? Eu morro. E como foi essa morte? Ele não mais ouvia ou tinha comunhão com Deus. Ele não mais tinha acesso à presença de Deus. E Deus disse, sabe por quê? Porque o pecado fez uma separação enorme entre eu e você. Se eu me aproximar, você morre. Se eu me aproximar, você morre. Então eu não posso me aproximar de você. Eu não vou matar você. Mas é você que vai morrer diante da justiça e santidade que sou eu. Que você vivia nessa vida. Mas você optou por buscar coisas a mais do que a mim para si. Então você morreu. Mas além da morte, separação de mim, de não me ouvir, de não me buscar, de não me amar, de não me desejar. Sabe o que é que acontece com você, Adão? Você vai morrer humanamente falando. Você foi criado do pó. Sua vida foi dada à minha semelhança por mim. No momento em que você transgrediu, você colocou uma data prévia de finalização na sua vida. Você vai voltar ao pó. Mas sabe o que vai acontecer com a vida que está dentro de você? Que é você de verdade, que é o seu espírito, vai se apresentar diante de mim para ser julgado pela sua decisão. E sabe o que vai acontecer? No dia desse julgamento, você vai sofrer para sempre a minha ira. Por quê? Porque o pecado é maligno e atrai a minha ira. Então você vai viver em sofrimento para sempre. Ninguém vai poder lhe livrar. Você está condenado. Você está morto. Seu destino está traçado e você não pode mudar. E foi tudo escolha sua. E eu não posso fazer isso. Nada. Porque na lei eu estabeleci a alma que pecar, essa morrerá. Nós brasileiros, nós temos duas condutas. Uma para com os nossos filhos, parentes e aderentes. E outra para com pessoa de fora. Se minha filha sair de noite e dormir com o namorado, ela é moderna. Se a filha da vizinha sair de noite e dormir com o namorado, ela é o quê? Silêncio, né? Pronto. Então, olha as condutas. Deus disse, comigo não. Eu não tenho duas medidas. Eu tenho só uma e ela é aplicada. Então, para isso, eu quero dizer que essa graça que nós, como seres humanos, e que abraçamos a fé, precisamos viver nela. Aí, nisso, Deus manifesta a sua graça. O que é a graça? O que é a graça de Deus? O que é a graça? A graça é um favor, é um presente dado por Deus a quem? Aos pecadores. O que é a graça? É quando Deus me dá aquilo que eu não mereço. Ele não disse que a alma que pecasse ia morrer, eu pequei. Recebi uma herança maldita de Adão, nasci, fui gerada em pecado, nasci pecadora. Eu não sou pecadora porque peco apenas, não. Eu sou pecadora porque a minha natureza está totalmente imaculada pelo pecado. Eu não consigo fazer o bem. Eu dou uma esmola hoje. Se o irmão levantar amanhã, eu digo que tem não, que o meu sustento está vagabundo. Eu não consigo fazer o bem continuamente. Continuamente. O que é que Deus faz? Para salvar esse povo incapacitado de voltar para Ele, Ele concede a graça, esse favor imerecido, esse presente. E esse presente faz... O que é esse presente, Senhor? Esse presente é uma declaração, onde Deus diz assim, todo aquele que se entender pecador, todo aquele que sabe que é incapaz de ser justo, correto, se ele recorrer a mim, na sua incapacidade, reconhecendo que é pecador, sabe o que é que eu faço? Eu declaro que todos os seus pecados, passados, presentes
presentes, futuros estão perdoados. Eu declaro que Ele é justo. Declaro que Ele é justo. Eu sou o justo juiz e eu declaro que para mim, aquele que vai julgar vivos e mortos, aquele que vai receber na eternidade, aquele que é Senhor e que é Deus, para mim, aquele que tem o poder de receber de volta, eu declaro que Ele é justo. Quando Deus nos concede a graça, Ele não ignora o pecado. Ele não é aquela mãe ruim que olha para sua filha e diz: você crê em mim, então tá bom, está tudo apagado. Não. Quando Ele estabeleceu na lei a alma que pecar, essa morrerá, Ele não revogou essa lei, mas Ele mandou a graça em forma de homem, Jesus Cristo. Veio a essa terra tomar o seu e o meu lugar. Ele é o substituto da vida de cada indivíduo. E Ele veio nessa terra como corpo humano. Não nasceu de uma relação sexual entre um homem e uma mulher, mas foi gerado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo manifestou a Cristo no ventre de Maria, que lhe foi mãe, que cuidou, que zelou, que honrou, certo? E quando Ele vem para manifestar-se ao mundo, toda tentação que você e eu sofrem dioturnamente, Ele sofreu. E Ele resistiu a toda ela por amor a mim e a você. Porque se Ele pecasse, estava naufragado o projeto do Pai de salvar uma humanidade caída no seu Filho. E Ele é levado à cruz. E na cruz do Calvário, sabe o que acontece? Ele é separado de Deus. A palavra descreve que na cruz do Calvário, ali crucificado, o Deus que é seu Pai, que diz a João: eu tenho nele todo prazer, que envia o seu Espírito sobre ele, vira o rosto dele. Sabe por quê? Porque Ele tomou o seu, o meu, o nosso pecado, como uma bucha vazia, que molhada na água esponja a água. Ele esponjou o nosso pecado sobre Ele. E na cruz do Calvário Ele se fez maldito, Ele se fez Rosali, Ele se fez Fátima, Ele se fez Jefferson, Ele se fez Antônio, Ele se fez Maria. E ali, olhando para Ele, Deus derramou do céu a sua ira sobre Ele. Deus matou o seu Filho para poupar eu e você. Ele colocou o Filho dele no meu e no seu lugar para nos poupar. Na cruz do Calvário, Cristo recebeu a ira de Deus. Não dá para eu descrever, porque não tem como, é uma coisa acima da minha capacidade mental. A Bíblia diz que quando a ira de Deus se manifesta sobre ele, o sol se escondeu. As estrelas perderam seu brilho, se lançaram do firmamento. A terra se rasgou, ela entrou em convulsão. Ele bradou: Deus meu, tu me desamparaste. Sabe o que ele quer dizer? Ele quer dizer aquele sentimento que diz que quando nós, além de condenados ao pecado, condenados à morte, separaríamos-nos eternamente de Deus. Ele sentiu isso que você e eu não vamos sentir. Olha, meu querido, nessa terra, minha querida, que eu e você vive, o ladrão, o estuprador, o assassino, a mãe de família, a criança inocente, todos provam da graça de Deus. Da graça comum, que capacita a gente a ser cozinheira, lavadeira, passadeira, médica, professora, que faz com que a gente seja pintora, seja dançarina, né? Voltando para essa coisa de ética moral elevada, que seja alguém zeloso. A graça comum e a graça especial que faz com que nesse mundo nós não atentemos para o que é de verdade a ira de Deus. Cristo sentiu no nosso lugar. Então, nesse mundo, a graça de Deus nos salva. Nos salva de quê? Nos salva da condenação do pecado. Todo aquele que pecar será eternamente separado de Deus. Você, no presente século, quando ora, ouve Deus? Conversa com Deus? Se alegra em Deus? Se sente confortada em Deus? Você pode se recolher para o seu quarto, para dentro do ônibus, para uma igreja, onde você chamar, você sente a sua presença. Ele nos religou com Ele, através da morte do seu Filho. Mas olha que coisa mais maravilhosa. Ele pegou o justo e colocou no lugar dos injustos. E Ele recebeu a ira de Deus no seu corpo e nos concedeu a graça de ter a vida de novo. Quem é Jesus?
Jesus é a graça de Deus encarnada. Jesus é a graça de Deus encarnada. E o que é que ele fez? Ele me deu vida, eu estando morta em delitos e pecado. No meu coração, na minha carne, na minha alma, eu sou salvo pelo Senhor. E o Senhor fez isso de forma justa. Ele não perdoou ninguém, não. Ele condenou o pecado. Olha, mulheres e homens que estão aqui. Eu posso dizer isso bem convicta, tá certo? Daquilo que eu estou falando. Não existe perdão para pecados. Vocês sabiam que não existe perdão para pecado? Não existe. Não existe perdão para pecado. Pecado tem que ser castigado. Se existisse perdão para pecado, era muito bom. Ô, gente, Rosalie, mas nós não somos perdoados? Somos, porque Cristo foi castigado em nosso lugar. É no corpo de Cristo que o pecado de toda a humanidade foi punido. Portanto, se prive de pecar. Porque o justo já sofreu no nosso lugar. Mas olha, o que é que faz mais a graça? A graça, além de nos libertar da condenação, por quê? Porque Romanos capítulo 3, 24, eu vou dar uma corridinha, não se preocupe com vocês, não é corridinha no tempo não, vou ficar aqui até meia-noite. Mas vou dar uma corridinha aqui na Bíblia, tá bom? Estou em outra cidade, não vou voltar mesmo para casa, não sei nem para onde fica, sei que eu estou aqui. Romanos 3, 24 diz assim... Primeiro 23, todos pecaram. Uma criancinha que vai nascer, que está no ventre, que vai ser gerada, já é um pecador. Todos pecaram e necessitam, carece da graça de Deus. Agora, sendo justificados gratuitamente na graça, os que creem, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu fui redimida do pecado que o meu Senhor em Cristo foi castigado por ele. Eu estou livre. Eu estou viva, ele foi morto. Eu estou livre, ele foi preso por minha causa. Então, como tal, eu estou libertada da condenação. Paulo diz em Romanos capítulo 7, parte final e início do capítulo 8. Agora, pois, nenhuma condenação mais está aguardando você. Nada. Sabe assim, a gente compra no cartão de crédito? Aí é bom, né? Aí a gente vai para a rua, tudo que a gente vê, bota no crédito, bota no crédito. Por quê? Porque a gente acha que não vai chegar nunca, né? Com 30 dias chega aquela porrada assim, que a gente chega perto dos sentidos. Mas o Senhor está dizendo, eu quero dizer para vocês, que por causa do que Cristo fez, vocês têm um crédito incansável comigo. Um crédito que não tem fim comigo. Não vai chegar uma conta para vocês pagar. E naquele dia que vocês se apresentarem diante de mim, eu digo assim, Pai, sobre esse não será imputado pecado algum. Eu o justifico. Eu o justifico. Olha que coisa maravilhosa. Mas, além disso, tem uma outra notícia maravilhosa. Essa graça do Senhor que é maravilhosa e que salva o homem, certo? Essa graça maravilhosa que salva o homem, sabe o que foi que ela me livrou? Ela me livrou do pecado. Ela me livrou do pecado. O pecado no passado me levava de algema para onde eu fosse. Eu não queria, ele me levava, ele me obrigava, fazia parte da minha natureza caída, ele tinha domínio sobre mim. Agora, o pecado não tem mais poder sobre a minha vida. Eu fui libertada. O Senhor tirou a tomada. Ó, aquele ventilador estava jogando ar sobre mim. Eu disse a ele, desliga, ele foi lá e tirou a tomada. O Senhor chega e em Cristo Jesus tira a tomada do pecado que alimentava a maldade do meu ser. E agora eu estou liberta do poder do pecado. Olha, eu pequei porque eu fui obrigada. Não existe mais, fui obrigada. Não existe mais. Por quê? Porque o Senhor libertou-me do poder do pecado. Não há mais poder. Satanás não tem mais domínio sobre a minha vida. O pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Por isso, mulheres, homens, nós não precisamos mentir. A mentira é uma capa curta, que precisa de outra para emendar, que precisa de outra para emendar, que precisa de outra para emendar e não cobre. Mas você pode pôr o seu rosto à exposição, sua vida, dizer assim, fui eu mesmo, fui eu. Sofra aquele espólio momentâneo e alegre-se no gozo do Senhor de dizer assim, realmente você está experimentando que o pecado fracassa nos seus desígnios sobre a minha vida. Mas agora, eu não temo mais a morte. Vocês sabem por que é que as pessoas morrem de medo da morte? Porque não sabem o que é que vai acontecer depois.
Eu entro no caixão e aí vai ser o quê? O que é que vai ser? Mas o Senhor diz assim para nós, que no momento em que o nosso corpo separar-se do Espírito, nós adentraremos a presença de Deus. Tanto ímpios como justos. No sentido de que vão estar aguardando o fechamento da história, a conclusão, o ápice, a consumação, mas no momento em que o nosso corpo separa do Espírito, nós já sabemos de quem somos, para onde vamos e o que nos aguarda. Mas Cristo, as pessoas procuram cartomante, quiromante para saber o futuro. Deus em Cristo, pelo seu Espírito, nos revelou todo o futuro. Todo o futuro. Todos aqueles que creem em mim não entram mais em condenação, já passaram da morte para a vida. Não serão separados de mim, diz lá em João capítulo 3. O Senhor diz assim que não há mais nada nos aguardando de terrível, mas há um gozo inefável que é encontrar com o nosso Senhor e gozar a sua presença. Então, a graça, queridos, a graça, ela é tão maravilhosa, tão grandiosa, tão poderosa, que a graça vem sobre a nossa vida não porque nós merecemos, mas porque Deus é generoso. Um presente não é uma troca, nenhum presente é meritório. O presente que Deus nos dá é sem nós merecermos. Mas além de nos dar a graça, um presente que nós não merecemos, Ele ainda nos concede a misericórdia, que é não nos dar aquilo que nós merecemos. Ele não deixa vir para a nossa vida a malignidade e a maldade do pecado que nós outrora cometemos. Ele nos julga e permite que as consequências nos acompanhem para nos moldar à imagem de Cristo. Mas não permite que o mal tenha essa devassidão de poder sobre a nossa vida. Isso é simplesmente maravilhoso. E como é que isso acontece, Rosali? Isso acontece porque a graça de Deus é o fundamento da vida santa. E essa graça que salva, ela é trazida a todo homem por Deus em Cristo Jesus. É pela graça que nós somos salvos. Ninguém aqui merece. Ninguém. A gente tem uma coisa para dizer assim para as pessoas, para justificar suas ações. A gente diz assim, esse menino desde que nasceu ele era tão bonzinho. Né? Essa menina, nem falava, bichinha. Ela ia ser crente mesmo, porque desde que nasceu ela é boa. Aí o outro, só tira nota boa na escola, é tão obediente. Essa aí ia dar para crente mesmo. Não, amados. Todos nós somos malignos. A nossa mente é uma caixinha de maldade. O nosso coração é pronto para o mal. Os nossos pezinhos ligeirinhos, a nossa língua. Essa é capaz de destruir uma cidade, uma nação, um povo. Os nossos ouvidos celebres para tomar assim, tudo que é maldade. Nós somos mal. Não existe um justo, nenhum sequer. Todos se desviaram. Mas todos carecem de Deus. E Deus traz-nos em Cristo para pertinho dele. E nos restaura a antiga comunhão a qual ele criou Adão. E na qual Cristo veio para nos trazer de volta. Amém? É pela graça que salva, certo? É pela graça que salva. E que a salvação se manifesta e é trazida a todo homem. E ela provém de Deus. A intenção de Deus é salvar. Mas olha, amados, como é que essa graça pode ser vivenciada na vida de mulheres? É porque a graça que salva, ela capacita. Capacita a quê? O Senhor nos salvou. Você sabe para que o Senhor Deus salvou você? Para que foi que Deus salvou você? Para você vir para a igreja? Para dizer aleluia? Glória a Deus? O sangue de Jesus tem poder? Sai de reto, Satanás, dá a curva, meia volta. Foi para isso? Foi para a gente estar dizendo assim, vou morar no céu. Sou toda boa. Toda boa. Foi para isso? Para que foi que o Senhor nos salvou? Para o louvor da sua glória. E o que é o louvor da sua glória? Ele quer me levar a ser acomodada à imagem do seu filho. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo diz assim, aqueles que elegeu, chamou, aos que chamou, justificou, aos que justificou, santificou. Para quê? Para que sejam conforme a imagem do seu filho. Deus não quer Rosali no céu, não. Deus quer Rosali à imagem de Jesus. Ele não quer que eu tenha cabelo grande, né?
Ele não quer que eu seja judia. Ele não quer que eu seja homem. Ele quer que, assim como o filho dele se comportou em inteiro amor e obediência voluntária, eu seja, você seja, nós sejamos. Então, a graça do Senhor nos capacita em quê? Em transformar conhecimento em prática. Foi linda a palavra, eu me entreguei a Jesus e foi maravilhoso. E agora? E agora eu vou para casa fazer tudo que eu fazia antes. E agora eu vou para casa porque eu nasci assim, eu sou Gabriela, pise no meu calo para ver aqui no instante eu lhe mostrar quem eu sou. Eu vou para casa, eu vou para a escola que eu trabalho e lá eu vou ser assim, ó, braba. Eu vou ser esposa, mas não pense ele que eu sou besta lá em casa, quem manda sou eu, sabe? Ele me salvou, sabe para quê? Para eu ser assim, bam. É isso? Não. Essa mesma graça que vem de Deus, que me salva, é manifestada como um poder grandioso do Espírito para transformar a minha vida. Olha o que é que o texto que a gente leu, que diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, como nós vimos no versículo anterior. Ela nos educa para que, renegada as paixões e a impiedade mundana, vivamos aonde? Na época em que nós vivemos no presente século, de que forma? Sensata, justa e piedosamente. Essa mesma graça que me salvou, ela é poderosa para transformar-me naquilo que Deus quer na minha vida. Tem uma fábula interessante que diz que havia um escorpião. E a gente sabe que o escorpião, ele é um bichinho ruim, né? Ele tem assim uma cauda e no final dessa cauda, ele tem assim um ferrão que aonde ele ferrou a mata, né? Aqueles escorpião de verdade. Essas lacraias que a gente tem é uma decadência dos escorpiões, ela dá mesmo uma febre, né? Às vezes até paralisia. Então o escorpião, ele estava em um determinado lugar e começou a chover. E a água foi subindo. E ele disse assim: se eu ficar aqui eu vou morrer. Eu tenho que sair daqui de todo jeito. Nisso aparece um sapo. E ele chega e diz para o sapo: sapo, me faz atravessar desse lugar e ir para um lugar seco, porque tu nada, e eu posso ir nas tuas costas. O sapo disse: eu? Tá doido? Para quê? Para tu me picar e me matar? Aí o escorpião disse: mas tu não raciocinou não? Se eu te picar eu morro também, rapaz. Olha a lógica. Tu tá achando que eu vou te picar? Se eu te picar eu morro. Convenceu o sapo. Foram-se embora, o sapo vai andando, o escorpião sobe nas costas, vão caminhando, quando vai chegando no meio do lago, o que é que o escorpião faz? Pica o sapo. Aí o sapo diz: mas rapaz, por que você fez isso? Eu vou me matar, eu vou morrer e você vai se afogar. Ele diz: é a minha natureza. É a minha natureza. Eu não consigo, mesmo minha vida estando em risco, A graça de Deus vai atuar para desconstruir a sua e a minha natureza. Cristianismo é nova natureza. Cristianismo é uma mudança de dentro para fora. Ser cristão não é deixar crescer cabelo, vestir roupa bonita, tá certo? Se emparelhar aí de adereço, aprender algumas frases e algumas palavras. Ser cristão é ser o reflexo de Cristo. Ser cristão é ter a natureza mudada na alma. A graça que me salvou, o poder de Deus para a salvação mediada pelo Evangelho, ela entrando na minha vida, ela não me deixa mais Rosalie. Há um grupo baiano que ganhou bilhões e bilhões de dinheiro com uma música que tinha somente uma frase: pau que nasce torto, nunca se endireita. Na vida cristã, todo que permanece igual não conheceu a Deus e nem pode conhecer. Todo em quem não há mudança ou modificação na alma, na vida, não pode levar o nome de Cristo de forma alguma.
verso 12 e 13, que nós lemos agora, diz assim, que a graça nos educa. O que é que nós fazemos na escola? Mandamos uma criança que ela não é letrada ou alfabetizada, e lá ela vai aprender símbolos, que uma vez que eles se agregarem, formam palavras, e dá a ela a leitura de mundo. Dá a forma de entender todo o tráfego humano através do letramento e, consequentemente, ela tem uma mente mudada, moldada. Ela tem a capacidade agora de receber informação, de dar suas respostas, de questionar, de interagir, porque ela foi educada. Ser educado não é dizer sim senhora, não senhora, não. Ser educado é receber a educação, essa estrutura da educação. E, como tal, a graça nos educa. O conhecimento de Deus, passado para a nossa alma pela sua palavra, nos educa. Nos faz conhecer a Deus, sua vida, seu querer e a instrução que Ele quer trazer para a nossa alma. Então, como tal, pela graça do Senhor, o Senhor nos chama a quê? A renegar. Versículo de número 12. Renegar o quê? A impiedade e as paixões mundanas em que nós vivíamos. Ser ímpio é não ser temente a Deus. Ser ímpio é agir conforme a leitura, a instrução, a moda, a orientação, a visão que o mundo apresenta. Por exemplo, todo mundo não rouba? Todo mundo não faz isso? Todo mundo não faz aquilo? O Senhor diz, você não é todo mundo. Você é meu filho, minha filha. Você segue os meus parâmetros. Paulo diz, eu imito Cristo. Não é que eu sigo ele como um alienado, se ele balança a mão, eu balanço. Não, não. Eu imito sua prática, suas ações. Como João diz, aquele que o conhece, pratica as suas obras. Eu me comporto como ele se comporta em relação ao Pai, em relação ao mundo, em relação às pessoas. Eu luto contra a minha natureza para me aproximar à imagem dele. Eu chamo vocês para me imitar. Em que imitar Paulo? Não, fazer o que Paulo faz em relação a Cristo. Então, como tal, o Senhor nos convida a essa verdade. A igreja em Creta, ela recebeu muitos e muitos convertidos. Mas por falta de alguém que lhes orientasse, como Tito agora chega lá com essa carta, por falta de uma liderança amorosa, que apacentasse, que guiasse, que não fizesse assim uma duplicidade de conduta, mas apresentasse a sã doutrina e Deus, essa igreja estava desviada do propósito, e a luz que ela refletia para o mundo era uma luz maculada pelo pecado. O povo dizia, ser crente assim é muito bom, fulano é uma fofoqueira, tem a língua de 1 quilômetro, não mudou nada, mas vai para a igreja, canta que é uma benção, parece um canário, né? Cicrano, lá ele é diácono, em casa quando o Paulo começa a cantar, a rua toda escuta, né? Cicrano, ele é presbítero, eu soube que ele tem caixa 2, caixa 3, caixa 4, caixa 5, está entendendo que as pessoas não olham para a nossa roupa? Está entendendo que as pessoas não olham para o que nós fazemos aqui dentro? Porque aqui dentro passou daquele portal ali, você vira santo, né? Se seu filho do lado fizer uma raiva, você diz, abençoado, mamãe já vai cuidar de você. Mas é em casa? É em casa assim, é? É não. Aqui a gente é outra pessoa. Então, como tal, essa graça de Deus nos dá condição de nós começarmos a não mais nos satisfazer conosco. Cristo morreu na cruz. Por que é que eu vou continuar mentindo? Se Ele me libertou do poder do pecado. Cristo me deu condição de dizer assim para o pecado, não, você é maligno, você é terrível. Gente, olha, quando a gente ouve o noticiário e a gente escuta da quantidade de malignidade que acontece, dá vontade de eu gritar, como eu odeio o pecado, porque é por causa do pecado que o mundo está nesse caos, aí eu vou pecar. Aí eu vou comungar com ele, fazer um corpo com ele. Então, Paulo diz, escrevendo a Tito, e Tito diz para a igreja de Creta, olha, a graça que salvou vocês, ela é poderosa para fortalecer vocês nas convicções de que vocês não devem ser igual a todo mundo. De que vocês podem se frear,
de que vocês podem dizer não, de que vocês podem resistir até o sangue, se necessário for, de que vocês prefiram perder o emprego do que fazer o que um patrão maligno lhe leva para fazer, de que você prefira se mudar de cidade, se você se sentir atraído para uma relação que envergonha a Deus, que você é alguém que rompe contra toda a sua natureza para não fazer o que todo mundo acha que é normal. Essa graça de Deus dá a você condição de renegar. Essa palavra renegar é renunciar, é ser capaz de dizer não. Sabe aquele escorpião que diz assim, a minha natureza é maior? Paulo diz, escrevendo aos cristãos da Galácia, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por que ele diz isso? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 16, 2 Coríntios, na verdade, ele vai listar o que aconteceu com sua vida. Quem era Paulo? Paulo era um bambambam. Paulo era um fariseu, uma classe da elite religiosa, e não era hipócrita. Paulo tinha um conhecimento de Deus, que entre todos os seus compatriotas, ele se dizia assim, como príncipe, aquele que está sobre todos, de tão grande conhecimento. Paulo tinha as benécias da liderança do Sinédrio. Paulo era reconhecido como alguém grande que tinha muitas pessoas lhe admirando e lhe cercando. Sabe o que é que Paulo fez? Paulo diz, por causa do evangelho, quando eu olho para trás e vejo tudo que eu tinha, eu vejo aquilo como lixo, como esterco, por causa de Cristo. E eu quero dizer que a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Tudo que me aconteceu não me levou a me valer das coisas que antes eu me valia, não. Eu morri. Quem está no meu lugar agora é Cristo. E essa postura que eu estou vivendo, seria a postura que Cristo viveria? A graça de Deus nos faz morrer todos os dias. Tomando a nossa cruz, que não é meu marido, meu patrão, nem meus filhos, mas o meu ego. Quem eu sou. Todos os dias. E renegando a me submeter a Ele de novo. Renegando a me submeter a Ele de novo. Eu sou casada há 40 anos. Meu marido me deu um emprego e há 40 anos ele não me dá salário, né? E eu sou lavadeira, passadeira, cozinheira, né? Criei 3 filhos para ele e ainda faço outras obras, né? E às vezes eu estou lavando pratos. O povo da minha casa gosta de comer e eu tenho que cozinhar e lavar pratos. E eu estou lavando o prato e na minha cabeça vem uma coisa que eu ouvi que eu pensei que já estava no lixo. E de repente ela volta ali, naquele calorzão de lavar prato. E se tiver muito difícil, né, a gente começa, você quer vida? Eu nasci para isso. Me tirou da minha casa me prometendo um palácio, né? Aí vem essas coisas assim na minha cabeça. Aí na mesma hora, eu paro. E digo assim, opa, Cristo não me salvou para isso. Ele disse que agora eu podia me alegrar lavando prato. Porque eu lavo prato para Ele. Para Deus, não é para o meu marido. Eu agora cozinho, não é para os meus filhos com melão, é para Deus. Eu agora arrumo a casa, sabe? E não preciso mais chorar, não passa, não toca, tira o pé não. Porque eu faço para Deus em família. E às vezes eu preciso parar e dizer assim, opa! Aqui não, Satanás, você não tem lugar para trazer uma palavra dessa para a minha mente, não. Cristo me libertou. Não vai ter murmuração, não vai ter reclamação, não vai ter um lugar assim para você botar a mão e crescer, não. Sabe por quê? Cristo me libertou do seu poder. Do pecado que você alça na minha vida. E isso, a salvação, não apenas me deixou como uma mulher ter um filho e larga na rua, não. O Espírito de Deus, pela sua palavra, se manifesta continuamente através do ensino e me chama a andar pelos caminhos trilhados por Cristo. A graça pode fazer de nós, mulheres, melhores esposas, melhores mães, melhores filhas, melhores funcionárias, melhores vizinhas, melhores noras, melhores amigas, melhores pais, melhores filhos, melhores genros, melhores, por quê? Porque Cristo habita na nossa vida, amém, amados? A graça de Deus é poderosa para nos transformar à imagem de Cristo. Eu não quero ser nenhum ator ou atriz famosa. Eu quero ser como Jesus. Como Jesus. Porque Deus me salvou para eu ser como Jesus. Tiago vai dizer para nós que
Nós agora vamos ter fome e sede, aprendendo a doutrina ou a palavra certa. Nós vamos produzir uma vida transformada. A doutrina certa, a ética ou forma de conduta, ela se manifesta correta. Alguém diz assim, mas eu te conheci, tu era boca podre, o que aconteceu agora? Cristo está santificando pela palavra. Mas eu te conhecia, tu era, como é bom saber que tu me conhecia. Olha o que é que Deus está fazendo em mim. Olha, tudo é obra dele, é para o louvor da glória dele, é ele quem está no controle. E a cada dia que eu conheço ele, mediante a sua palavra, não é porque eu vou obedecer para ser salva, não. Ele me salvou eu sendo pecadora e vai me conduzir lentamente pela palavra, com a sua presença, com essa condição da graça especial, me ajudando, me socorrendo nas minhas incapacidades. Ele vai me conduzir à sua vontade. A sua vontade. 1 Coríntios capítulo 12, verso 9 diz o seguinte, eu leio para vocês, depois vocês veem. 1 Coríntios 12, 9, ele diz assim, 2 aos Coríntios, na verdade, perdão. 12, 9, ele vai dizer o seguinte. O apóstolo Paulo chega para Cristo e 3 vezes ora porque está tremendamente enfermo. E essa enfermidade não o deixa desenvolver o ministério como ele queria. E ele ora 3 vezes ao Senhor pedindo que o cure. E o Senhor se manifesta para ele e diz assim, não, Paulo, eu não vou curar você não. Oxe, mas o Senhor não é meu Salvador? Não é para fazer tudo que eu quero? Não. A minha graça, ou seja, o poder que eu manifesto na sua vida, faz com que essa enfermidade, que é uma fraqueza, que assim impede você de algumas coisas, faça você entender que você não é o bambambam, você não é o todo-poderoso, você não está no controle, você é minha ovelhinha que está na minha mão, e que o que você precisa eu lhe dou. E quando eu lhe nego algo é para o seu bem, para o bom andamento da sua fé, para você entender que o meu amor por você quer levar você a crescer. Então, a minha graça te basta. Sabe por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando eu estou fraco, incapaz, impotente, recorrendo a Cristo é que eu sou fortalecido. Por exemplo, pai ou mãe que está aqui, algum de vocês consegue entrar na cabeça dos filhos? Mas o Senhor consegue? Através de quê? Da oração. A sua impotência de fazer algo que você deseja é fortalecida quando você recorre àquele que tudo pode, que é Deus, e que leva você a entender que Ele dá a você condição não apenas de aceitar que você é impotente, mas de acreditar que Ele é o Todo-Poderoso. E como tal, você vai sendo aperfeiçoado. Mas olha, coisas assim como sexo, dinheiro, relacionamento, sabe? Todas essas coisas que antes faziam parte da nossa vida para nos suprir como uma pessoa totalmente alegre, sabe o que vai acontecer? Elas não vão ter mais poder sobre a nossa vida. Você precisa de alguma coisa para ser feliz? Alguém aqui precisa de alguma coisa para ser feliz? Se Cristo não nos bastar, tudo que nós botarmos nunca vai encher a nossa medida. Cristo nos preenche. A sua graça nos satisfaz. O seu poder se opera na nossa fraqueza. Ele está perto. Ele ouve nossa oração. Ele nos socorre. Essa graça maravilhosa do Senhor, que é assim tão grandiosa, tão poderosa na nossa vida. Sabe assim o que ela faz conosco? Ela faz assim aquilo que nós não podemos fazer de forma alguma, certo? Ela concede que mediante a fé, como Paulo diz, a graça e a fé não vem de vós, é um dom de Deus e não vem de obras para que ninguém se glorie. Ela se manifesta na salvação e ela é aplicada na nossa transformação continuamente, mesmo que isso manifeste para nós uma dor, uma angústia temporária. Por fim, eu quero dizer para nós que como mulheres e homens e igreja cristã, nós só temos um meio de vida, que é viver sob a graça. E que essa graça, que é manifestada da parte de Deus para todos nós, ela salva, ela liberta do poder do pecado e dá-nos a condição de pôr em prática aquilo que a palavra nos ensina. Essa mesma graça nos educa para vivermos na terra com os olhos no céu. Hoje,
hoje as pessoas querem viver na terra. Eu vou comprar terreno, compro o mundo todinho. Senhor, eu não posso morrer não, que eu tenho muitos bens. Né? Eu não posso morrer não, porque eu estou noivo e eu quero casar. Eu não posso, eu amo Jesus Cristo e eu estou feliz com Ele, mas eu preciso ter. Gente, ter não é pecado. Ser rico muito menos é pecado. Agora, se houver qualquer coisa que amarrar o meu tornozelo para viver nessa vida, eu não entendi de forma nenhuma o que é Cristo para mim. Se eu quero viver aqui, se eu estou louca para viver aqui, se eu não quero de forma nenhuma sair daqui, então eu não entendi para que eu fui salva. Eu fui salva para o louvor da glória do Senhor, para ser parecida com Cristo, mas para morar no... Ou alguém quer morar aqui na terra? Gente, essa terra passará pela purificação do Senhor. E nós reinaremos com Ele para sempre. Verso 13 e 14 de Tito, ele diz assim: aguardando, essa graça ela nos educa, para aguardar a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, que é quem? Jesus Cristo. Tudo que eu mais quero é ver Jesus. Só que se eu for ver Jesus, eu só posso ir mortinha da Silva. Né? Tudo que eu mais quero é ver o Senhor, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e de purificar para si mesmo o quê? Um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. O Senhor quer que nós vivamos aqui na terra com os olhos no céu. Gente, pela graça, meu passado foi perdoado e apagado. Meu presente é vivido sob a luz do Evangelho e a direção do Senhor. Meu futuro é Deus, é a eternidade, é o céu. Paulo diz, escrevendo aos cristãos de Colossos: olhai para o alto, onde está o autor e consumador da vossa fé. Anele a Cristo, viva para Cristo. Olha, o seu trabalho não vai produzir em você alegria nem satisfação e nem lhe sustenta. É Deus quem lhe sustenta. Dependa do Senhor, busque o Senhor. Viva no meio de uma geração corrompida, se relacionando com Deus ao ponto das pessoas olharem para você e dizer assim: eu não sei como ele vive, mas é mais feliz do que eu. Né? É mais satisfeito do que eu, tem frutos de gozo maior que eu. Pela graça nós temos o auxílio de Deus através do Espírito Santo. Nessa terra nós não estamos só. O próprio Jesus Cristo disse assim: eu vou rogar ao Pai e Ele vai enviar um outro Consolador. Enquanto viveu na terra, Jesus Cristo era o Consolador, e Ele vai enviar um outro Consolador. E o que Ele vai fazer, esse Consolador? Ele vai nos guiar a toda a verdade, Ele vai nos ajudar a orar, Ele vai nos socorrer na nossa incapacidade, Ele vai nos provocar para buscarmos Deus, Ele vai nos confrontar pela palavra, Ele vai nos inquietar quando nós pecarmos, Ele vai lutar pela nossa vida santa diante de Deus. Por quê? Porque Ele é o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, e habita em nós. Nós somos o corpo de Cristo, e aonde quer que se manifestar nessa terra, pessoas que creem em Cristo são agregadas como tijolo, formando um corpo cujo cabeça é Cristo Jesus. Pela graça nós temos a capacidade de lutar e de vencer as paixões do mundo. Pela graça nós podemos ter sonhos mais elevados e mais altos. Pela graça de Deus, nossos olhos, nossa mente e nosso coração vai ter aquela expectativa de continuamente desejar a consumação. Olha, não deseja que Jesus Cristo volte no dia de pagar o cartão, não. Tá certo? Não deseja que Jesus Cristo volte quando alguém descobrir um pecado teu ou te colocar numa saia justa, não. Não deseja que Jesus Cristo volte para te livrar de nada, não. O nosso desejo do retorno de Cristo é para que o evangelho pregado a todas as nações seja consumado, o desejo do Senhor, e a igreja seja reunida em um corpo onde nós vamos adorar continuamente ao Senhor. Gente, como eu anelo ver o meu Deus, como eu anelo estar com Cristo. Eu não quero fugir de nada. Nessa terra nós somos instrumento de Deus para a propagação do evangelho, para manifestar a Cristo conhecido, para ser luz no meio das trevas, para ser sal que salga, para amar ao Senhor, para atrair as pessoas a Deus. Agora no céu eu vou gozar para sempre o meu Deus. Nós
somos educados pela graça para vivermos na terra com os olhos nos céus. Olha o que é que Hebreus capítulo 4, verso 16 vai dizer. Ele diz o seguinte: cheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. As dores, as angústias, as percas, as decepções, as fraquezas, as friezas espirituais, certo? Todas essas coisas podem se abater sobre a nossa vida. Mas há um trono de graça nessa terra, que é o fato de nós dobrarmos os joelhos em oração e buscar a Deus. E somos chamados a buscá-lo de forma confiante. E Ele nos concede a graça de nos levantarmos renovados e reforçados na confiança nele. Sabe por quê? Porque pela sua graça nós assim vivemos dentro dessa verdade. Pedro vai dizer que Cristo nos regenerou para uma viva esperança mediante a graça de Deus. O céu não é um conto de carochinha. Vai falar para as pessoas que se entendem como detentoras de conhecimento, elas vão dizer: vocês são cristãos porque crente é um povo que é tão alienado que não tem nada para viver, inventou um céu para morar. Mas, no entanto, chega no estreito da vida delas, e elas que negam a Deus gritam por ele. Mas ele atende àqueles que lhe são amigos nessa terra, que lhe são filhos nessa terra, e não àqueles que nessa terra zombaram dele. O Senhor disse que o seu povo é um pequeno rebanho, ovelhas na sua mão, mas ele nos apacenta, ele cuida de nós, ele nos cobre, ele nos honra. Então, nós somos chamados a atentar que Cristo nos libertou do poder do pecado, vai nos libertar no presente do poder do pecado, e nós seremos aperfeiçoados totalmente um dia, quando na sua presença nós chegarmos. Agora, preste atenção. Você vive na cidade, e nessa cidade as pessoas sabem que você é cristão. Amém? E o que elas têm visto na sua vida? Cristo? Será que a forma como você fala, como cria filhos, como negocia, será que é a forma como você se relaciona dentro de casa com sua esposa, ou você, filho, com seus pais? Será que é a forma como você desenvolve a sua profissão? Será que a forma como você trata as pessoas de forma geral tem refletido a Cristo? Tem mostrado que o poder de Deus é tão grande que mudou você? Que moldou, ou as pessoas olham para você e dizem assim: mudou nada, agora vai para a igreja de crente. Ou elas olham e dizem assim: bendito seja Deus. Porque aquela pessoa era tão horrível e hoje a gente chega perto dela. Quando a gente tem um problema, quer recorrer a ela para orar. Quando a gente tem um problema, quer recorrer a ela para direção. Amadas, viver na graça é uma responsabilidade muito grande. Porque o mundo que vive em trevas carece da luz, e nós não temos a luz. O Senhor diz que nós somos luz. Mas a luz não é para ser colocada debaixo da cama, não. É para ser colocada num lugar alto, para iluminar os outros. E nós iluminamos o caminho das pessoas até Cristo Jesus. Se a nossa vida for transformada, o coração dela se encherá de esperança. Se Deus pôde transformar aquela pessoa, é poderoso para me transformar. É poderoso para me mudar. É poderoso para nos moldar. Então, como tal, eu concluo dizendo para nós o seguinte. Paulo diz para Tito, no versículo de número 14, ele diz assim, o qual, o Senhor Jesus Cristo, ele quer, o nosso Deus, certo? Que nos deu a graça e nos remiu através de Jesus Cristo. Ele quer nos purificar para ele, como um povo zeloso, seu, exclusivamente seu, de boas obras. Aí Paulo diz para Tito, Tito, faz o seguinte, na igreja, eu quero que você ensine a verdadeira palavra. Meninas e meninos que estão aqui, não vão para uma igreja que a Bíblia é fechada. Não vão para uma igreja que a Bíblia diz o que o pregador acha que ele diz. Não vão para um lugar onde o evangelho é mais testemunho, mas não fala daquilo que é o centro núcleo da vida cristã, que é Cristo Jesus, e a sua santidade e o aperfeiçoamento que ele nos dá. Paulo diz para Tito, prega a sã palavra, prega a sã palavra. Agora, exorta eles. Exortar não é brigar, é animar, é saculejar, é despertar, tomar atitude. Se você se diz cristão, mude de vida, então tira o nome de Cristo da sua vida. Então ele diz assim, exorta eles, orienta como ele vai aplicar assim, essa palavra no coração deles. E se depois de você ensinar, orientar, e eles vierem a ter uma conduta errada, então faz o seguinte com eles, usa de autoridade, como um pai aos seus filhos. Hoje na fé cristã ninguém quer disciplina.
Se for disciplinar, muda de igreja. Sabe por que tem tanta igreja nesse mundo? Porque um membro não quer ouvir o que o pastor diz, sai da igreja e abre uma. Aí numa igreja de rebelde vai ter Deus atuando? Então, o que Paulo está dizendo, o verdadeiro amor se manifesta como Cristo. O autor aos Hebreus diz que o Senhor diz assim: eu repreendo, exorto e castigo a todo que eu tenho por filho. Se estáis sem disciplina, não sois filhos. E Paulo diz para Tito dizer para a igreja de Creta: o testemunho de vocês tem que condizer com a fé que vocês professam. O testemunho de vocês tem que atrair pessoas a Cristo. O testemunho de vocês tem que ser em todo lugar, em todo tempo. O testemunho de vocês tem que ser derivado da palavra, tem que ser derivado da vida de Cristo. Porque se assim vocês procederem, o evangelho se manifestará, e as bocas daqueles, como Pedro diz, que desonram a fé por causa de vocês, vai louvá-lo e glorificá-lo. Eu quero fechar com uma aplicação para as nossas vidas. Mulheres, como é que nós podemos viver na graça? Homens, como é que nós podemos viver na graça? Alimente-se da palavra. Alimente-se da palavra. Crente que não lê a Bíblia, conhece Deus? E como é que vai dizer que é crente? Rosalia, eu sou analfabeta. Não é desculpa. Ó a senhorinha ali com o celular no ouvido. O celular tem a Bíblia, amém, amados? E os celulares hoje têm um som bem alto. Você pode ouvir a Bíblia. Quantas pessoas se converteram por ouvir? Os cegos se convertem como? Por ouvir, minha gente. Não tem erro. Ele diz que até os loucos não vão errar o caminho. Mas para você, crente, lê a Bíblia. Eu saí de casa, eu comi, era meio-dia. Quero dizer para vocês que não tem um lanche quando terminar aqui. Porque eu vou comer todinho que está lá atrás. Sabe por quê? Porque nós precisamos de comida como combustível para a vida. E para a vida cristã nós precisamos de quê? Da palavra de Deus. O salmista diz: Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração. Não é eu peguei a Bíblia e botei debaixo do sovaco. Certo? Não é eu fiquei levantando a Bíblia, sai Satanás, com biblada. Não, ele vai dizer: tu não sabe o que é que tem aí? Tu não crê no que tem aí? Tu está querendo ter autoridade para mim? Eu escondi a tua palavra. Eu li tanto que ela entrou na minha alma, o salmista diz. E agora, quando eu preciso tomar uma decisão, é a palavra do Senhor que me orienta como devo fazer. Escondi ela no meu coração para eu não pecar contra ti. Leia a Bíblia. Na Reforma Protestante morreram milhares de homens e mulheres para traduzir a palavra de Deus, para trazê-la para as nossas mãos. E hoje a gente tem ela dourada, prateada, da mamãe, do papai, da mulher que ora, da mulher que não ora, da menina, da madrinha, da neta, do vizinho, do amigo, do homem espiritual, de tudo. Só não lê. A Bíblia é maravilhosa. O que é que ela fala? Ah, que Deus é bom. Sim, e depois, que é bom também. E depois continua sendo bom. Amados, o Senhor diz para nós: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Jesus Cristo diz assim: aquele que me ama guarda a minha palavra, e aquele que não me ama, lá em João capítulo 14, não guarda a minha palavra. A minha palavra é espírito e vida. A palavra do Senhor mostra os meus erros. Porque se o pastor mostrar, eu saio da igreja. Mas quando a palavra do Senhor mostra os meus erros, é o amor de Deus. E como eu vou conhecer a Deus e o seu amor se eu não ler? Antes de me converter, Cristo me viu andar por todo que era caminho pregresso. Desde 8 anos de idade que eu tenho um vício de leitura. E eu lia Tio Patinha, Pato Donald, Mickey. Aí depois eu saí de lá, fui ler Fantasma, depois Tex. Aí depois saí, fui ler livro de bolso, livro de sexo, livro de terror. Sabe? Fui ler depois Sabrina, Bárbara, Júlia. Toda essa coisa eu comia. Quando eu encontrei a Bíblia, eu comi. Mas eu quero dizer que quanto mais eu como, mais ela me provoca fome. Quanto mais eu como, mais ela me provoca fome. Eu leio os textos o tempo todinho, mas Deus só fala comigo por uma frasezinha. E eu preciso ler para buscar entender o que Ele quer para a minha vida. O caminho que devo andar, a decisão que devo tomar. Então, amados, como aplicação daquilo que a gente viu, de como ser mulheres que andam pela graça, que são cheias do Espírito de Deus, que amam o Senhor, alimentos da palavra. A Bíblia é nossa fonte de verdade e a única sustentação espiritual. Leia, medite, pratique a palavra. Tenha uma vida de oração. Eu nem digo assim, ore,
o maior pecado que nós temos hoje, além de não ler a Bíblia, é não orar. A gente reza. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, abençoe essa comida. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, abençoe esse menino. Senhor Jesus, em nome de Jesus, me dá tudo que eu preciso. Senhor Deus, em nome de Jesus, paga minhas contas. Senhor Deus, em nome de Jesus, opera um milagre. A gente não tem relacionamento. Quando eu estou perto de uma amiga, eu conto até a cor da calcinha que eu estou vestida. De tanto que a gente conversa, já notou? A gente fala de norte a sul, de leste a oeste, de tudo. E por que diante de Deus a gente não fala nada? Porque a gente não conhece Ele. Eu só falo das coisas para quem eu conheço. Então, como tal, tenha uma vida de oração. Não é uma oração de 2 horas que vai fazer diferença diante de Deus. Às vezes é uma de 1 minuto. Mas faça a oração em todo o tempo. Paulo disse, orai sem cessar. E como é verdade que a gente ora sem cessar? Senhor, entra com misericórdia, não deixa isso ir para frente, não deixa ele falar isso. Senhor, manifesta graça, me segura, não me dá força não, senão eu mato. Senhor, o tempo todo a gente está orando. Nós precisamos ter essa dependência de Deus. Mas olha, ore para que a sua vida de oração seja fortalecida por Deus. Quem estuda a palavra e ora tem os olhos abertos, a mente e o coração protegido. As heresias estão chovendo. Mas quem conhece a Deus não é enganado. E por fim, persevere na comunhão. Talvez não seja nada para você, mas isso que você está vendo aqui, essa reunião, a Bíblia chama de meio de graça. O que é meio de graça? Só há um meio de graça para a salvação. É a fé e a graça. Só existe isso. Agora, meio de graça para a santificação, nós temos o culto. Essa reunião de pessoas tão diferentes, com roupa tão diferente, com rosto tão diferente, com cabeça tão diferente, mas que se unem no sentido que diz respeito à fé. Crê em Cristo, todo mundo. Vocês sabiam que aqui nessa reunião, no meio dessa, vocês ouvem a palavra e a palavra orienta? Ouvem louvor e o louvor alenta o coração. Aqui vocês são admoestados, orientados, instruídos. Aqui vocês ouvem a necessidade do irmão. Aqui vocês oram. Aqui vocês param. E mesmo que esteja com o celular no bolso, se separam um pouco desse mundo ativista. E quando separa, Deus fala com você. E você, consequentemente, é abençoado. É renovado, é transformado. Quantas pessoas a entrarem para participar de um culto, entraram dizendo assim, Deus, eu vou hoje para a igreja, e quando eu sair de lá eu vou tomar veneno e vou me matar. E quando termina o culto, diz assim, Senhor, eu vou para casa porque o Senhor é Deus, e o Senhor há de mudar aquela situação. Então, como tal, o culto, meus amados, é meio de graça. O autor aos Hebreus, no capítulo 10, verso 25, ele diz assim, não deixe de congregar como é costume de alguns. Não faz isso não. Mas olha o que ele diz no complemento da frase. Que a gente só lembra disso para dizer para o povo vir para a igreja. Mas não é isso não. Ele diz assim, ó, 10:25, ele diz assim, ó, não deixe de congregar. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Muito pelo contrário, quanto mais se aproxima a vinda de Cristo, admoeste uns aos outros, fortaleça. Levanta as mãos cansadas, dê uma palavra, ore junto, faça assim, esse fogo frio que está aqui, com esse fogo frio que está aqui, ao se juntar, ser um fogo médio que vai se juntar com outro, que vai se tornar uma fornalha. A sua fé é fortalecida quando é alimentada, quando a comunhão é desenvolvida. E Deus nos capacita a viver dentro dessa realidade. Por isso, amados, aqui nós somos pastoreados. Aqui nós temos alguém que nos ouve. Aqui nós temos uma oportunidade de sentir o amor e o cuidado do Senhor Jesus Cristo. Todo cristão nessa vida só terá êxito se viver pela graça. Ninguém vive para si. Nós vivemos pela graça. Pela graça de Deus, diz Paulo, eu sou o que sou. Antes, um religioso. Hoje, alguém que usufrui de relacionamento com Deus. Antes, conhecia a Deus pela boca de outra experiência, de ouvir falar e da sua palavra com uma letra que minha alma não percebia o que o Espírito queria me dizer. Hoje o Senhor tirou a venda dos meus olhos, porque falou comigo, me deu direção, me fez amá-lo e amar as pessoas. Viver pela graça é viver para Deus. Quem vive para Deus, ama as pessoas como convém.
usufrui do mundo como convém, possui as coisas, não é possuída por ela, e ao mesmo tempo, reflete a Cristo. Igreja do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus está voltando. A sua graça salvadora nos aperfeiçoa. E ela é poder de Deus para nos socorrer, para nos transformar, para nos moldar à imagem de Cristo. Não aceite ficar como você é. Se insurja contra o pecado. Experimente de Deus. Deseje que Deus faça na sua vida, como Ele promete na sua palavra. E eu lhe garanto que Ele vai fazer isso. E se você obedecer, se sujeitando à sua vontade, você vai experimentar essa maravilhosa graça. Maravilhosa graça. Amém, amados? Que o Senhor nos abençoe. Eu agradeço essa rica oportunidade de estar compartilhando mais do Evangelho com os irmãos. E eu gostaria de orar. Senhor, tendo ouvido a Tua voz e a Tua palavra, porque tudo é Teu e nós somos Tuas ovelhas, nós te pedimos encarecidamente, tem compaixão da nossa vida e nos penetra profundamente com a Tua palavra, que está escrita na Bíblia, que é falada e proclamada, que é ensinada. E nos dá a graça de viver nesse mundo testemunhando do Teu poder, que além de nos salvar, nos transforma em eixo de esperança para gozar uma eternidade junto de Ti. Nos ajuda a ler a Tua palavra, nos ajuda a ter uma vida de oração, nos ajuda a sermos, Pai, não frequentadores de culto, nem ocupadores de banco, mas pessoas que anelam adorar ao Senhor e gozar a comunhão com os irmãos. Nos ajuda na nossa incapacidade, derrama da Tua graça sem medida, como o Senhor faz continuamente. Tua graça abundante sobre a nossa vida, nos aperfeiçoando, porque nós queremos ser como Tu queres, como Cristo. Nós queremos, ó Pai, de fato, louvar o Teu nome e levar o mundo a reconhecer o Teu poder através de nós, sendo transformado à imagem de Cristo. Abençoa as Tuas servas, abençoa o presbítero que dirige essa igreja, abençoa, ó Deus misericordioso, cada mulher que aqui se encontra com essa experiência contigo, Pai, de ser aquilo que Tu deseja. Assim nós oramos gratos, Senhor, sabendo que Tu estás conosco, e Tu haverás de concluir a obra iniciada em Cristo Jesus na nossa vida. E nós descansamos em Ti. Agora nos ajuda a acelerar, obedecendo a Tua voz em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Poder sentar, amados, que o Senhor nos abençoe. A palavra com a querida irmã. Amém, irmãos, que o Senhor nos abençoe.